Hoje nós vamos estudar 6 situações inesperadas. Eu tinha prometido 5, mas eu gosto sempre de entregar mais. Nós vamos estudar 6 situações inesperadas. Para quê? Para que eu possa mostrar para você aquilo que você só se aprende na prática. Aquilo que talvez você demoraria anos e anos para aprender na sua atividade do dia a dia, mas que eu faço questão de te contar e de te mostrar. Para quê? Para que você evite os erros, para te economizar tempo, para evitar que você sofra prejuízo. Às vezes você quer deixar para aprender no dia a dia com a sua experiência, mas quanto que isso vai custar para você? Quanto que isso vai custar para os seus clientes? Quanto que isso pode custar em um processo? Quanto que um erro, por falta de experiência prática, pode custar em um processo? Eu gosto de dizer que a sala de audiências é o lugar onde você não pode errar. É o lugar onde o filho chora e a mãe não escuta. É o lugar onde invariavelmente você vai estar sozinho, você vai estar sozinho. Por isso você sempre tem que se adiantar e saber tudo o que pode acontecer na prática e como que você deve agir. Quando você estuda as situações inesperadas que já foram vividas por outras pessoas, você já se prepara para saber como agir caso essa situação aconteça com você, tá bom? Grava essa frase que eu gosto de dizer e eu quero que ela entre na sua cabeça. Quando você tem a técnica, o medo simplesmente vai embora. E por que isso? Porque muita gente, principalmente aqueles que não tiveram a oportunidade de fazer um estágio durante a faculdade, acabam morrendo de medo da audiência. Não querem errar, mas quando você tem a técnica, o medo simplesmente desaparece. Não é assim? Imagina que você não sabe nadar. Você vai morrer de medo de passar do lado de uma piscina, entrar, se ela não dá pé para você, nem passa pela sua cabeça, porque você tem medo, você não quer morrer afogado. Agora, você aprendeu a nadar, entrou na natação, aprendeu na prática a boiar, a bater os braços. E aí, não tem nenhum problema você entrar em uma piscina, passar do lado de uma piscina, porque quando você tem a técnica, o medo simplesmente vai embora. Vamos lá, vamos mergulhar nas situações inesperadas? Vamos começar a estudar então. A situação inesperada que eu quero tratar com você a partir de agora é a seguinte. Imagina que você está lá no meio de uma audiência, e aí o promotor ou o advogado da parte contrária começa a ser extremamente grosseiro com o seu cliente. Você está lá acompanhando o cliente e o promotor ou o advogado, todas as vezes que se refere ao seu cliente, é grosseiro, é até um tanto quanto ofensivo. Isso, meus amigos, infelizmente, não é pouco comum. Ao contrário, isso costuma acontecer. Infelizmente, não é todo profissional que se recorda de um dever que está expresso na nossa legislação e também nas entrelinhas quando o assunto é a sala de audiência. Eu me refiro ao dever de urbanidade, de tratar a todos com urbanidade. O artigo 78, parágrafo 1º do Código de Processo Civil fala assim, ó, quando expressões ou condutas ofensivas foram manifestadas oral ou presencialmente, o juiz advertirá o ofensor de que não as deve usar ou sob pena de lhe cassar a palavra. Então veja, aqui o código fala que o juiz deve advertir o advogado, o promotor, o procurador que estiver manifestando conduta verbal ou corporal, tá? Que seja de alguma forma ofensiva na sala de audiência, em qualquer ato judicial. Então, qual vai ser a sua primeira atitude caso o promotor ou advogado estiver sendo ríspido com o seu cliente? Você vai virar para o juiz e vai falar, excelência, eu gostaria que Vossa Excelência advertisse o patrono da parte contrária ou o promotor sobre o dever de urbanidade previsto no artigo 78, parágrafo 1º do CPC. Porque se ele voltar a repetir a conduta que ele acabou de praticar, Vossa Excelência deverá cassar a palavra dele. Mas às vezes isso pode não ser suficiente, né? Às vezes, mesmo advertido, o promotor ou o advogado não para, continua fazendo as manifestações de alguma forma ofensiva. Nem sempre o juiz consegue caçar a palavra e proibir a parte, né, o representante da parte, de se manifestar lá na audiência. Imagina que é uma audiência criminal e tem alegações finais orais. O juiz não pode deixar o advogado da parte contrária sem fazer as alegações. O juiz não pode deixar o promotor sem fazer as alegações, sob pena de nulidade. Então, mesmo que o promotor tenha sido ofensivo, o juiz não vai poder proibi-lo de falar.
Então pode ser que essa advertência aqui, previstas aí no artigo 78, parágrafo 1º, não surta efeito na prática. O que você vai fazer? Bom, você deve gravar e tomar as providências no âmbito administrativo, penal e civil, se for o caso. Como assim, professor? Então, o promotor foi grosseiro com o seu cliente. Você pediu para o juiz adverti-lo. O juiz advertiu, ou o juiz não advertiu, ele não mudou a postura, ele continua sendo grosseiro. Você vai simplesmente pegar o seu celular e começar a gravar e informar ao magistrado que você está gravando a audiência. Professor, eu posso fazer isso? Sim, está previsto no Código de Processo Civil que o advogado pode gravar a audiência sem precisar de autorização de ninguém. Ele simplesmente deve informar o magistrado. Isso vale para qualquer tipo de processo, inclusive aqueles que tramitam sob o regime de segredo de justiça. Professor, até no segredo de justiça? Sim, o que você não pode é divulgar a gravação, porque o processo é sigiloso. Mas ter gravado o que aconteceu no ato, absolutamente é possível, tá? Então, se não fosse assim, não seria possível você, advogado, ter uma cópia do processo que tramita sob o segredo de justiça. Claro que você pode ter a cópia, você não pode divulgar a cópia, porque o processo é sigiloso. Então, você vai começar a gravar o ato, e aí, se o promotor ou o advogado voltar a ser grosseiro, voltar a ser ofensivo, você sempre vai pedir para o juiz adverti-lo para que pare, e ele não parando, depois você vai representar perante o órgão de classe dele, representar perante a autoridade corregedora, se for o caso de um promotor, de um procurador, de um defensor, né? Você vai representá-lo no Tribunal de Ética da OAB, se for o caso, né? E se for o caso de haver um grande excesso, como um crime contra a honra, né? Uma calúnia, uma injúria, uma difamação, você pode sim tomar providências no âmbito penal e talvez até no âmbito civil, no cunho reparatório. O que importa é que você saiba como agir nesse tipo de situação. O que importa é que hoje você que está assistindo essa aula já sabe o que fazer caso o promotor ou o advogado da parte contrária comece a ser extremamente grosseiro